Boa tarde a todos, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite da Superlógica, de participar desse evento, Superlógica Next, e tratar aqui de um assunto tão importante, tão atual quanto a assinatura eletrônica e digital. Eu vou começar com uma apresentação sobre esse tema, tentar passar ponto a ponto do que é uma assinatura eletrônica e também uma assinatura digital. Depois vamos entrar nessa definição tripartite da assinatura simples, avançada e qualificada. E, por fim, entendo que nós vamos ter aqui um debate e uma sessão de perguntas e respostas. Então, vou compartilhar aqui essa apresentação para a gente começar a tratar desse assunto. Bom, vamos aqui iniciando. Vou iniciar tratando um pouco dos aspectos legais desse tema, o que é um requisito de validade contratual, porque é disso que nós estamos tratando aqui ao tratar da assinatura das partes. O Código Civil, o artigo 107 do Código Civil, ele traz o princípio da liberdade quanto à forma de contratação. Então, quando a lei não condiciona a validade da declaração de vontade das partes ao cumprimento de uma formalidade específica, o negócio jurídico pode ser realizado por qualquer forma não contrária à legislação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que até contratos verbais são válidos, contratos por e-mail são válidos, exceto se a lei determinar que certa forma deva ser cumprida. Por exemplo, que o contrato deva ser escrito, ou que o contrato deva ser assinado com firma reconhecida, ou que o contrato deva ter testemunhas. Então, nesses casos específicos, que nós chamamos de contratos formais, há um requisito específico de validade contratual. Quando não há esse requisito, a forma ela é absolutamente livre. E a validade do contrato, então, no momento da contratação, a validade dessa manifestação de vontade, ela depende, portanto, de um agente capaz, ou seja, a pessoa que se manifesta, ela deve ter capacidade jurídica, o objeto do contrato ser lícito, possível, determinado ou determinável, e, como dito, a forma ser prescrita ou não defesa em lei. Então, isso para estabelecer em qual campo nós estamos aqui atuando quando nós falamos de assinatura eletrônica de contratos. Bom, e quando nós passamos do contrato verbal ou do contrato escrito para um contrato eletrônico, o que esse contrato eletrônico tem que ter de diferente de um contrato comum? O primeiro ponto é que deve ser possível assegurar cumulativamente a integridade e a autenticidade do documento. O que é integridade? Garantir que o documento não foi alterado, não foi fraudado por terceiros depois da celebração pelas partes. Isso também é possível no contrato em papel, mas é uma preocupação que pode ser melhor endereçada, inclusive, no contrato eletrônico. Então, o contrato em papel, quando se assina, é muito comum que as pessoas façam a rubrica em cada uma das folhas. Para que serve a rubrica? Ela não é um elemento obrigatório do contrato, ela não é uma assinatura, mas ela é um elemento de segurança que vai sendo colocado em cada folha justamente para evitar que futuramente alguém troque uma folha. Quando nós falamos de contrato eletrônico, seria possível também imaginar que alguém pudesse abrir esse arquivo, adulterar o arquivo e trocar uma folha, ou trocar uma frase, substituir uma cláusula. Então, um dos requisitos desse contrato eletrônico é justamente que o arquivo assegure a sua integridade. A rubrica no contrato eletrônico não é um elemento de segurança funcional, até porque ela seria incluída por um elemento gráfico que depois, por meio de edição, poderia também ser removido. Então, aqui nós estamos tratando da mesma finalidade, mas de outros instrumentos que permitam assegurar que aquele documento, uma vez assinado, simplesmente seja somente leitura, ele não possa mais ser alterado por ninguém. O outro aspecto é a autenticidade, ou seja, a verificação com segurança da autoria da manifestação de vontade do documento. Então, a autenticidade e integridade são dois aspectos relacionados à segurança do contrato eletrônico. A autenticidade, ter certeza que foi aquela pessoa que assinou, então se eu assino alguma coisa com o meu certificado digital, por exemplo, como dar certeza que fui eu mesmo que assinei, e a integridade, como ter certeza que depois que eu assinei, ninguém vai poder adulterar aquilo que foi assinado. E aí é uma série de um grande arcabouço legislativo, uma série de normas que tratam dessa questão, dos fundamentos de validade para documentos assinados digital e eletronicamente. A base para essa legislação, a medida provisória 2.200 de 2001, essa medida provisória ela permanece medida provisória até hoje, porque houve antes da alteração da Constituição Federal, as medidas provisórias não caducavam, e esse é o caso de uma medida provisória que mantém até hoje o status de lei ordinária, muito embora tenha sido publicada como medida provisória. Depois nós temos uma lei específica para o processo eletrônico, que é a 11.419 de 2006,
O Código Civil, ele se aplica, evidentemente, ao tema, mas de um ponto de vista mais macro. O Código de Processo Civil traz algumas normas específicas, que nós vamos falar, sobre assinatura eletrônica. O Marco Civil da Internet também traz um arcabouço principiológico. Temos bastante doutrina e jurisprudência já sobre o tema. E mais recentemente tivemos a Lei 13.874 de 2019, que é a MP da Liberdade Econômica, o decreto 10.278 de 2020, que é um decreto já do início da pandemia, que trata especificamente da digitalização de documentos e de assinatura eletrônica, e temos agora a medida provisória 983, que está caminhando para ser convertida em lei. Então, não coloquei aqui ainda a lei decorrente, porque essa conversão ainda não aconteceu, porém, já temos aí um texto que se considera o texto final do projeto de lei de conversão da MP 983, que deve ser sancionado pelo presidente da República em breve, e aí nós vamos ficar sabendo se houve ou se não houve vetos e qual vai ser efetivamente o seu texto final. Por isso eu vou começar tratando do arcabouço pré-MP 983 e vou falar de MP 983 no final, com quais são as nossas expectativas em relação a esse texto, que deve, portanto, ser convertido em lei muito em breve. Quando nós falamos, portanto, de documentos autênticos, o artigo 411 do Código de Processo Civil, ele estabelece aquilo que dá presunção de autenticidade da manifestação de vontade das partes. Então, primeiro, quando o tabelião reconhecer a firma do signatário. O tabelião é aquele que a gente conhece como cartório de notas, é onde você faz cópia autenticada, onde você faz reconhecimento de firma e onde se faz também escritura pública, por exemplo. Então, havendo o reconhecimento de firma, há uma presunção de autenticidade desse documento para fins do artigo 411 do Código de Processo Civil. Também quando a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. E aqui, até então, a lei determina que esse meio legal de certificação é o certificado digital que se dá sob as chaves públicas da infraestrutura ICP Brasil. Ou ainda quando um documento que não disponha de uma dessas duas características, firma reconhecida ou certificado digital, for apresentado ao juízo e não for impugnado pela parte contra quem foi produzido o documento. Então, por exemplo, se eu assino um contrato com alguém e vou executar o meu contrato em juízo, se eu apresento esse contrato e a parte executada não o contesta ou não apresenta uma impugnação da validade do contrato, aí ele é presumido válido naquele processo. Então, princípios gerais, o reconhecimento de firma pelo tabelião e os meios legais de certificação são capazes de conferir integridade e autenticidade ao documento. Isso é uma presunção. Se o documento não conta com um desses dois mecanismos, a autenticidade e integridade será presumida até que haja impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Ou seja, em um caso, teria que se demonstrar efetivamente uma falsidade, por exemplo, que o reconhecimento de firma é falso, ou que aquela certificação digital é falsa. No outro caso, o documento em si, ausente o reconhecimento de firma ou a certificação, o documento em si pode ser questionado em juízo. É claro que, havendo questionamento em juízo, cabe à parte que o impugnar, à parte que questionar, provar também que se trata de um documento falso, de um documento que não foi por ela assinado. A Lei de Liberdade Econômica traz alguns aspectos relativos aos documentos eletrônicos. Então, o artigo 3º afirma a possibilidade de arquivamento de qualquer documento em meio desmaterializado, por meio de microfilme ou meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato de direito público. Esse inciso 10º do artigo 3º da Lei de Liberdade Econômica é muito importante porque ele basicamente dispensou as pessoas de guardarem papel. É uma regra recente, né? A gente poderia imaginar que isso já seria de alguma forma previsto na legislação, mas não, é algo que a Lei de Liberdade Econômica trouxe de maneira ampla, justamente com o intuito de que as pessoas possam descartar os documentos em papel e armazenar cópias desses documentos, seja em microfilme, seja em meio digital. Nós vamos ver em seguida que há um decreto que diz como isso pode ser feito para que seja feito posteriormente o descarte do documento físico. O artigo 18, portanto, condiciona essa eficácia à regulamentação pelo Poder Executivo Federal, observado que, para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria e integridade, se necessário, confidencialidade de documentos é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto, e, independentemente de aceitação,
o processo de digitalização que empregar o uso da certificação no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Ou seja, ainda que o documento seja de caráter público, ele pode ser digitalizado, nesse caso, desde que se utilizando da ICP Brasil. O decreto que regulamentou, portanto, foi o 10278 de 2020. O que ele diz? Que os documentos podem ser produzidos por pessoas jurídicas de direito privado ou por pessoas naturais, para comprovação perante pessoas jurídicas de direito público interno ou outras pessoas jurídicas de direito privado ou outras pessoas naturais. Então, basicamente, aqui nós estamos dizendo o seguinte: qualquer pessoa pode fazer a digitalização e essa digitalização serve para fazer prova perante qualquer outra pessoa, ainda que essa outra pessoa seja um ente público, ou seja, o governo. O decreto é bastante abrangente. Qualquer documento pode ser digitalizado para qualquer que seja a finalidade. E ele não se aplica, obviamente, aos documentos nato digitais, porque os documentos nato digitais são aqueles que já foram, desde o início, assinados sob a forma eletrônica ou digital. Então, aqui nós estamos falando ainda da conversão de um documento em papel, assinado em papel, para um documento eletrônico. O documento digitalizado, destinado a se equiparar ao documento físico, deverá, então, ser assinado digitalmente com certificado digital, no padrão ICP Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento. Então, se nós temos documento em papel e esse documento vai para o meio eletrônico, quem digitaliza, ou seja, a pessoa que fez o scanner desse documento, assina o PDF do scanner com o seu certificado digital ICP Brasil, para dizer, né, isso é uma declaração implícita, de que aquela fotocópia feita, aquele scanner feito do documento físico é verdadeiro. Então aqui é a assinatura com certificado digital da pessoa que escaneou o documento. Os signatários do documento já assinaram, haviam assinado previamente em papel. Essa aqui é a hipótese da digitalização trazida no decreto 10278 de 2020. Saindo do mundo da digitalização, nós passamos ao mundo dos documentos nato digitais, que são aqueles já assinados digitalmente ou eletronicamente. Então, primeiro vou falar aqui de assinaturas ICP Brasil. Tá? ICP Brasil, criada pelo governo federal, na MP 2200-2001, como eu já mencionei, uma das formas previstas em lei para se garantir a autenticidade e integridade de documentos formalizados eletronicamente, por meio da infraestrutura de chaves públicas brasileira, tá? Em linha com o 411, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, hoje nós temos aqui dois exemplos claros de certificado de ICP Brasil. Um é o ECPF e o outro é o certificado OAB, que todos os advogados têm, tá? É um certificado também, certificado digital ICP Brasil, todos os advogados têm e utilizam para assinatura e peticionamento eletrônico. Os documentos eletrônicos firmados com processo de certificação emitido por entidade credenciada da estrutura do ICP Brasil presumem-se autênticos em relação às partes signatárias, sendo considerados legítimos, fiéis, exatos. Além de comprovar a identidade, a assinatura digital garante que o documento não será adulterado, além de evitar que a autoria seja negada. Ou seja, o sistema ICP Brasil é feito de uma maneira que o documento contém essa assinatura criptografada e qualquer tentativa de adulteração posterior do documento vai tornar a assinatura inválida. Ou seja, quem abrir um documento adulterado vai perceber que automaticamente aquela assinatura ela some ou ela aparece como invalidada. Por isso que essa assinatura via certificado digital ICP Brasil, ela garante, além da autenticidade, também a integridade do documento assinado. Hoje é a assinatura que, por padrão, vem sendo aceita pelos órgãos públicos. Então, as juntas comerciais, por exemplo, vinham aceitando até recentemente apenas a assinatura ICP Brasil, e no caso dos cartórios, hoje há ainda determinação do CNJ que os cartórios de registro de imóveis somente podem aceitar assinaturas feitas com certificado digital ICP Brasil. Essa determinação do CNJ ela se destina apenas aos registros de imóveis. Portanto, outros cartórios, em tese, não estariam vinculados a essa obrigatoriedade de aceitar o ICP Brasil e poderiam ter uma abertura aí gradual para outras espécies de assinatura. Nós vamos falar um pouco sobre isso adiante, porque isso nos interessa diretamente aqui, especialmente quando nós falamos de condomínios, por exemplo, que estão sujeitos a determinados registros no registro de títulos e documentos, o qual não está vinculado a essa mesma restrição de uso necessariamente da ICP Brasil.
Outros meios de certificação não credenciados pela ICP Brasil. Então, outras espécies de assinatura eletrônica que sejam criadas por entes privados. Elas são autorizadas desde que admitidas pelas partes como válidas ou aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento. Isso diz o artigo 10, parágrafo 2º da mesma MP 2200 de 2001. Então, quais são os efeitos jurídicos e práticos disso? O primeiro, que o documento não goza da mesma presunção de autenticidade e integridade dos documentos assinados com certificado digital ICP Brasil. O certificado digital ICP Brasil, como dito, ele é semelhante a um reconhecimento de firma. Então, quando você assina algo com o ICP Brasil, seria mais ou menos o mesmo que assinar algo e reconhecer a firma. Quando você assina algo com assinatura eletrônica que não é ICP Brasil, ela é uma assinatura, e é uma assinatura que é reconhecida pela lei como válida, porém, ela não goza desta presunção de autenticidade e integridade, portanto, ela é um pouco menos do que o ICP Brasil, assim como a assinatura comum, ela é um pouco menos do que a assinatura com firma reconhecida. O que significa isso? Bom, há casos na legislação em que a firma reconhecida é exigida, e aí a ICP Brasil será exigida também. Para a maioria dos contratos, não se exige reconhecimento de firma. E da mesma maneira que não se exige reconhecimento de firma, também não se exigirá a utilização de um certificado digital ICP Brasil. Então, aqui uma comparação entre esses dois formatos, que são os formatos que até hoje eram estabelecidos pela legislação aí desde 2001. Então, a assinatura digital é aquela, chamada assinatura digital, é aquela que obrigatoriamente utiliza um certificado digital da infraestrutura ICP Brasil. Esse certificado funciona como uma identidade da pessoa física ou jurídica no meio digital. Os dados são validados presencialmente, por meio de biometria, e apresentação presencial de documentação do possuidor do certificado. Então, quem já fez um certificado digital sabe, né, antes da pandemia, você teria que ir até um credenciador, levar uma cópia do seu documento, coleta a impressão digital, assina perante esse credenciador um termo de responsabilidade, e a partir daí o credenciador te entregava um certificado digital. E esse certificado digital, uma espécie de identidade digital, confere autenticidade, integridade, não repúdio à assinatura. Um ponto importante aqui, nos contratos, sempre a assinatura da pessoa física. Existe o certificado digital de pessoa jurídica, o CNPJ, mas o CNPJ é destinado a outras funcionalidades, por exemplo, a interação com sistemas eletrônicos da Receita Federal. Para a assinatura de contratos, um contrato é sempre assinado por pessoa física na qualidade de representante da pessoa jurídica. Portanto, não se assina contrato com esse CNPJ. Assina-se contrato sempre com os eCPFs ou as assinaturas eletrônicas dos representantes, por exemplo, dos procuradores, dos diretores, dos sócios de uma pessoa jurídica. De outro lado, a assinatura eletrônica não faz uso do certificado digital, mas comprova a autoria a partir de coleta de evidências. E aí é uma série de itens de segurança que podem ser adicionados à assinatura eletrônica para que ela se torne mais segura. Então, aqui, exemplo, caneta touch, mouse, dedo, escaneamento de papel, geolocalização, foto, IP da máquina e outros dados que são coletados por esse provedor privado de mecanismo de assinatura para que haja confiabilidade quanto à pessoa que assinou. Então, falar aqui rapidamente do que seria a assinatura em plataforma não ICP. Então, há diversas plataformas no mercado que disponibilizam ferramentas de assinatura eletrônica. Então, algumas mais antigas, aí, DocuSign, ClickSign, entre outros, que são muito utilizadas. Algumas permitem assinatura com certificado digital, de modo que seria possível, em tese, utilizar a mesma plataforma para assinatura com ICP e sem ICP. E há plataformas que, embora não permitam o uso do ICP por quem assina, carimbam o documento com o seu próprio certificado ICP Brasil, de modo que o documento finalizado, ainda que não assinado pelas partes com o certificado digital, ele traz ali uma segurança de integridade presumida pelo ICP, porque a plataforma assina o documento com o ICP no momento em que o PDF é emitido. Mas isso trazia um grande problema do ponto de vista prático, porque como dito, existe uma enormidade de plataformas disponíveis no mercado. E a dúvida que a gente vem tendo desde sempre é como escolher uma plataforma de assinatura eletrônica. E, escolhida a plataforma, como estabelecer os critérios de segurança que serão necessários para essa assinatura. Porque no mundo das plataformas você tem desde a possibilidade de uma plataforma que você simplesmente aperta um botão ou marca uma
caixinha de aceitação num formulário, por exemplo, e aperta OK e o documento está assinado, até plataformas em que você vai usar uma biometria, em que você vai ter um PIN pessoal, em que você tem dupla certificação. Então, também, vou usar aqui um exemplo mais mundano nosso, né? Quando você entra na internet, você vai entrar em algum site e abre aqueles termos e condições que você tem que aceitar. Normalmente, nesse momento, às vezes você não está nem logado ainda na plataforma, ele simplesmente abre um pop-up na sua tela em que você vai clicar lá, aceito ou não aceito. Tem uns que são mais inteligentes e te obrigam a rolar o texto até o final, para você fingir que leu, e aí no final você clica aceito e dá aceite. Isso é uma assinatura eletrônica. A lei reconhece isso como uma assinatura eletrônica. Você assinou um documento, você assinou que concorda com aqueles termos de utilização do site. No entanto, é uma assinatura eletrônica extremamente frágil, porque qualquer pessoa poderia estar ali na frente do seu computador, clicar aceito, ou você clicar sem querer, e o documento, em tese, estaria aceito. De outro lado, você tem hoje em dia, já mesmo para utilizações mundanas, você tem plataformas que exigem dupla autenticação. Então, para dar um exemplo do WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp agora vira e mexe, você está mexendo no WhatsApp, se você habilitou a duplo item de segurança, não só você precisa estar com o seu celular na mão, como de vez em quando aparece um pop-up ali pedindo para você digitar uma senha. Né? Bancos também, muitas vezes você recebe um SMS no teu celular com um código, e aí você tem que copiar esse código e colar em outro lugar para seguir adiante com uma transação. Então, todos esses são mecanismos de segurança adicionais que as plataformas passam a oferecer para dar maior segurança de que a pessoa que assinou alguma coisa ou que concordou com alguma coisa na internet, de fato, pretendia dar aquela aceitação. Ela, de fato, recebeu no seu celular um SMS com código, ou ela utilizou um PIN pessoal e assim por diante. Esse é o grande debate, essa é a grande dúvida que até hoje vinha permeando as plataformas privadas de assinatura não ICP. Por outro lado, falar um pouco aqui de certificado ICP e das suas desvantagens. Quer dizer, por que então, a pergunta, né? Por que então todo mundo não assina com ICP? Porque se o não ICP trazia todo esse debate até hoje, quer dizer, eu tenho mais segurança, menos segurança, tenho N plataformas, como eu escolho, por que todo mundo não migra para o ICP? Então, vamos falar o que é o ICP. Né? Ele é uma assinatura feita com a utilização de um token pessoal, normalmente armazenado em mídia física, mas recentemente também há a modalidade ICP em nuvem, mediante o uso de um PIN. Tá? Então, o ICP mais comum ele é um pendrive que você pluga no seu computador, um pendrive criptografado, e no momento da assinatura ele vai lançar um pop-up, pedir um PIN, você coloca o seu PIN e daí sai a assinatura. Portanto, ninguém consegue assinar por você com ICP se não tiver os dois elementos, ou seja, o seu pendrive na mão e ao mesmo tempo o conhecimento do seu PIN. Essa assinatura é adicionada ao documento por vários meios. Ela pode ser adicionada direto no software leitor de PDF, então o Adobe Reader tem lá uma ferramenta que você clica, certificado digital, e você consegue assinar. Existem softwares assinadores em lote no mercado e também plataformas online. Então, CertSign, a própria DocuSign permite, assinador registro de imóveis, assinador títulos de documentos, todas essas plataformas têm mecanismos online que você pode fazer o upload de um PDF e se você tiver um certificado ICP, tiver esse token, esse pendrive plugado no computador, você consegue fazer ali a sua assinatura com certificado digital. Agora, qual que é o problema do certificado digital? Ele é um pouco ainda difícil de ser obtido. Tá? Então, ele tem que ser emitido por uma empresa certificadora. A empresa certificadora é uma empresa habilitada pela infraestrutura ICP Brasil para emitir certificados digitais. E a emissão do certificado digital exige o procedimento de coleta de biometria presencial para confirmar a identidade do solicitante e a apresentação de cópia de documentos oficiais. Então, a pessoa vai precisar, no primeiro lugar, pedir um certificado digital e se dirigir até uma certificadora para que esse certificado digital venha ser emitido num posto de atendimento. É possível já hoje o atendimento em domicílio, embora ele tenha normalmente uma taxa, ele é mais caro do que você ir até o posto de atendimento de emissão. Esse certificado digital, ele é inicialmente válido por 3 anos e tem um custo aproximado aí de R$ 500, tá? O que inclui o preço de aquisição da mídia criptografada. Então, eu diria que o pendrive custa aí por volta de mais ou menos metade desse valor e o certificado digital a outra metade. O pendrive você pode reaproveitar. Então, você vai ter um custo inicial de R$ 500, depois de 3 anos você vai ter um custo mais ou menos da metade disso para ir renovando
essa assinatura, desde que o seu pendrive não tenha quebrado ou nada nesse sentido. Se o pendrive precisar defeito, vai ter que comprar um novo e aí volta mais ou menos a essa faixa de custo. E durante a pandemia, houve aqui, há ainda, por essa resolução 170 da ICP, a possibilidade de um certificado digital provisório emitido por videoconferência. E esse tem validade só de 1 ano, portanto, mais ou menos enquanto perdurar o período da pandemia, e não poderá ser renovado. Ou seja, quem emitiu desse jeito, depois vai ter que ir lá no posto e emitir do zero um certificado digital de novo. Então, esse é o grande problema hoje do certificado digital. Ele tem um custo que ainda é elevado, para as pessoas físicas, especialmente. As empresas é comum que as empresas tenham. Os advogados, a grande maioria tem, porque ele é exigido para fazer o peticionamento online, nos sistemas de processo eletrônico, mas as pessoas físicas dificilmente terão um certificado digital, exceto se forem empresários ou advogados, pessoas que precisam disso para o seu trabalho. Me parece também que nos usos mais correntes, então vamos falar aqui do mercado imobiliário, o uso em assembleias, uso em condomínios. Me parece difícil que você tenha um edifício em que 100% dos moradores terão um certificado digital ICP. E esse é o grande problema hoje, você não consegue ter capilaridade suficiente para assegurar que todos os interessados na assinatura de um determinado documento terão o seu certificado digital ICP. É isso que fomenta, é isso que traz a necessidade de outras plataformas de assinatura que tenham um menor custo para o usuário, que sejam menos burocráticas na sua emissão. Antes de nós entrarmos, então, por fim, nessa questão das plataformas, como que o judiciário tem enxergado isso hoje? Tá? Resumo da jurisprudência atual. Então, de um lado, ICP Brasil, presunção de que a assinatura é verdadeira, inclusive perante órgãos públicos. Assinatura eletrônica, não ICP Brasil, não tem a presunção, mas é admitida entre particulares. Se a autenticidade e a autoria for contestada, cabe à parte que contestar o ônus de provar. Execuibilidade. Hoje exige-se a presença de 2 testemunhas em documentos. Isso é um requerimento do título executivo. No entanto, o STJ tem determinado que, havendo a assinatura digital do documento, as 2 testemunhas podem ser dispensadas. Isso é uma jurisprudência ainda não pacificada, há um entendimento do STJ, portanto, sempre recomendamos que todos mantenham as 2 testemunhas no contrato. Mas isso para saber que essa revolução eletrônica dos documentos eventualmente vai acabar excluindo outras burocracias, como, por exemplo, a assinatura de testemunhas no documento eletrônico. De um lado, documentos assinados com ICP, jurisprudência já está pacífica, então aceita todos os documentos assinados com ICP Brasil, inclusive para fim de ser considerado título executivo, de instruir execução. Por outro lado, temos ainda uma jurisprudência um pouco errática, um pouco dividida no Tribunal de São Paulo em relação aos documentos não assinados com o ICP Brasil. O que diz essa jurisprudência? Ou o que dizem aí as piores decisões, por assim dizer? Porque nós sabemos que a lei garante a mesma validade para a assinatura não ICP. A mudança, a diferença é simplesmente a questão da presunção, mas ambas são aceitas. Essa jurisprudência que, de certa forma, vai contra o que diz a lei, ela não tem admitido, em alguns casos, que a assinatura sem ICP seja considerada título executivo. O que é título executivo? É um contrato que você leva a juízo para executar. Então, por exemplo, um contrato de aluguel. Se eu quiser executar o locatário porque ele não pagou o aluguel, hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, dependendo da Câmara para a qual esse processo for, a Câmara eventualmente vai dizer que o contrato de locação deveria ter sido assinado com o ICP e que, se não for assinado por ICP, não cabe processo de execução, caberia apenas a ação de cobrança, que é uma ação mais lenta, tem um rito mais lento. Tá? É uma jurisprudência que a gente não concorda, a lei não estabelece essa diferença e nem estabelece que a assinatura não ICP não forme título executivo, e há já um caso paradigma no STJ aguardando julgamento, que há uma grande expectativa de que o STJ venha, então, a pacificar o tema, determinando que, seja assinatura ICP, seja assinatura não ICP, ambas possam constituir um título executivo extrajudicial. Aqui trouxe, portanto, um pouco mais de detalhamento. No item anterior,
um julgado de São Paulo, de 2019, nesse item um segundo julgado de São Paulo, de 2019, e esse julgado é justamente o julgado do caso Paradigma, que foi agora enviado para o STJ e que se encontra em conclusão para o ministro Marco Buzzi desde 28 de abril de 2020. Então, desde 28 de abril de 2020, esse caso já está com o ministro Marco Buzzi aguardando o julgamento no STJ. Lembrando que, nesse caso, a decisão do TJ de São Paulo foi contrária à força executiva, para um contrato assinado com assinatura não ICP, e que nós esperamos que no STJ isso venha a ser revertido. Aqui também, para quem tiver a curiosidade, um caso relativo à necessidade de testemunhas e também um pouco de discussão no TJ de São Paulo quanto à questão de você precisar ou não ter testemunhas. Então, no caso do Tribunal de São Paulo, entendendo que há necessidade de testemunhas por conta do artigo 784 do Código de Processo Civil, e, de outro lado, aqui um julgado do STJ, reconhecendo, então, a desnecessidade de testemunhas, tendo em vista que o contrato foi assinado digitalmente. Bom, esse é o resumo de onde nós estávamos até muito recentemente, até a MP 983. De um lado, o certificado ICP Brasil absolutamente pacífico, aceito por órgãos públicos, aceito 100% no judiciário, mas com pouca penetração no mercado e ainda com um custo elevado, como nós falamos aí num custo por volta de R$500, um custo elevado para que uma pessoa emita um certificado digital exclusivamente para assinar algo de forma esporádica, né? Quem assina coisa todos os dias, tudo bem, vai ter esse custo, vai diluir em todas as suas assinaturas. Quem assina de forma esporádica, isso acaba representando um custo bastante relevante. De outro lado, a assinatura eletrônica não ICP Brasil é reputada válida, a lei permite que seja utilizada, algumas regras existem para que não fosse aceita por juntas comerciais ou registro de imóveis, mas, por outro lado, o judiciário fazendo uma grande confusão se essa assinatura pode ou não pode constituir título executivo, se dispensa ou não dispensa testemunhas, o que acabou gerando uma certa insegurança jurídica. Então, a MP 983, ela criou uma terceira via, certo? Ela fez a tripartição das assinaturas. Então, ela colocou de um lado a assinatura eletrônica simples, de outro a qualificada, e criou uma intermediária, que é a assinatura eletrônica avançada. Então vamos ver aqui o que diz o artigo 2º da MP 983 em relação a esses requisitos. A assinatura eletrônica simples é aquela que permite identificar o signatário e anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário. Então, essa pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser algo que você aperta um botão no seu celular, pode ser algo que você clica numa caixinha em que você estava logado numa plataforma, você foi identificado, a plataforma diz, quem está assinando isso aqui é o Fábio, eu aperto um botão e ela vai anexar ou associar alguns dados ali em formato eletrônico, mostrando que horas eu assinei, ou que eu que estava logado, ou que aquilo estava vinculado de alguma forma ao meu e-mail, tá? A assinatura eletrônica avançada, ela tem que ir além, ela está associada ao signatário de maneira unívoca. O que significa isso? Significa que ela tem que garantir que a pessoa que assinou é o signatário. Então, não é uma questão de simplesmente identificar, porque na assinatura simples eu posso estar lá logado, né, com meu usuário e senha, e apertar o botão assinar, mas não é uma garantia de que de fato fui eu. Eu posso ter passado a minha senha para outra pessoa, alguém pode ter roubado o meu login, alguém pode ter invadido o meu e-mail, eu posso ter esquecido o meu e-mail aberto em algum lugar e a pessoa simplesmente entrou, clicou naquele link e assinou em meu nome. Já a assinatura eletrônica avançada, não. A assinatura eletrônica avançada ela tem que ter um mecanismo que assegura de maneira unívoca a identificação do signatário. Ou seja biometria, seja um PIN pessoal, tá? Seja qualquer outro mecanismo, qualquer outra ferramenta que possa garantir que no momento em que houve aquele clique, no momento em que houve a assinatura, era eu quem estava ali na frente. Porque só eu sei o meu PIN pessoal, quer dizer, o meu PIN pessoal não é a mesma coisa do que a minha senha para logar no sistema, etc. Aquele PIN eu não contei para ninguém, tá? Ou a minha biometria, mais ainda, se eu coloquei a minha digital, né, o meu reconhecimento de íris, ou qualquer coisa assim, é evidente que sou eu que estou ali na frente do celular ou na frente do computador fazendo aquela
assinatura. E B, utiliza dados para a criação de assinatura, cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo. E C, está relacionada aos dados a ela associados, de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável. Então, quando você diz associada aos dados, né, aqui é a associação da assinatura com o documento. Então, quando a gente pega um PDF que constou uma assinatura digital, o que essa assinatura faz no PDF? O documento inteiro fica criptografado, de modo que se alguém adultera o documento posteriormente, a assinatura se invalida. Tá? Ou seja, o documento não permite nenhum tipo de alteração subsequente sem invalidar todas as assinaturas que foram colocadas aí. Então, são esses 3 elementos que são necessários para que uma assinatura simples possa, então, ser considerada uma assinatura avançada. E, por fim, a medida provisória qualifica, né, chama de assinatura eletrônica qualificada aquela que usa o certificado digital. Aí é simplesmente uma questão de nomenclatura, nada muda em relação ao uso do certificado digital ICP Brasil. Quais são as consequências dessa tripartição? Não sabemos ainda, tá? Mas nós sabemos tendências. Então, o que a MP 983 colocou? Em primeiro lugar, a junta comercial, que até então aceitava apenas ICP Brasil, no texto da MP 983 passa a aceitar a assinatura eletrônica avançada. Então, passa a aceitar tanto a assinatura digital, ICP Brasil, quanto a assinatura eletrônica, desde que essa assinatura eletrônica caia aqui nessa classificação de assinatura eletrônica avançada. De outro lado, o registro de imóveis, na MP 983, ainda exige a assinatura qualificada, portanto, a assinatura com certificado digital. Aqui há uma tendência, e vejo que há muitas discussões ocorrendo, inclusive simultaneamente agora no governo, tendo em vista que a medida provisória 983 vai ser objeto, está sendo objeto agora, nesse exato momento, de uma lei de conversão, para que eventualmente essa questão relacionada ao registro de imóveis possa ser alterada e também o registro de imóveis possa vir a aceitar a assinatura eletrônica avançada. Então essa é uma discussão absolutamente atual, tanto no Executivo quanto no Legislativo, quanto também entre os registradores de imóveis, porque o CNJ eventualmente pode também alterar o provimento que hoje exige a assinatura mediante certificado digital ICP Brasil. De outro lado, como eu disse, outros cartórios não exigem ICP Brasil. E aqui também vejo uma tendência muito clara de que esses outros cartórios, por exemplo, registros de documentos, venham a aceitar a assinatura eletrônica avançada, porque ela traz uma segurança, se não igual, ao menos semelhante à segurança trazida pela assinatura qualificada, pela assinatura com certificado digital ICP Brasil, sem apresentar necessariamente a mesma burocracia de obtenção e também sem ter o mesmo custo. Então, essa tripartição, de certa forma, ela vem num ótimo momento, ela vem no momento em que a divisão entre a assinatura eletrônica e digital não tinha ali um bom meio termo, e acho que esse meio termo trazido pela assinatura eletrônica avançada, que se dá por plataformas privadas, não só por meio da ICP Brasil, que é a plataforma oficial, vai auxiliar uma grande dinamização das assinaturas digitais e dos documentos nato digitais. Com isso, eu concluo aqui a explicação e nós passamos aos debates. Queria agradecer mais uma vez pelo convite para participar aqui do evento. Muito obrigado. Gente, a palestra do Fábio Rocha, né, deixou bem claro para nós como que funciona a assinatura eletrônica. Agora, como que os cartórios lidam com o assunto? Todos aceitam? Há obstáculos? Para falar disso e esclarecer todas as dúvidas, convidamos o Robson Alvarenga, presidente, deixa eu respirar agora, gente, do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo. Ao lado dele, o Fábio Rocha, advogado da Pinheiro Neto Advogados, que apresentou a palestra anterior, e Carlos Cera, CEO e cofundador do Grupo Superlógica. Falarão sobre a visão dos cartórios sobre a digitalização de registro de títulos e documentos. Solta o vídeo, produção! Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Robson, pela disponibilidade aí da agenda de vocês. O assunto é muito interessante. Eu sei que vocês dois são entusiastas aí da assinatura eletrônica. E a minha pergunta a minha primeira pergunta aí para o Robson vai nesse sentido, né?
Eu ouvi falar que você é um baita do entusiasmo de assinatura eletrônica, de tecnologia. O que você vê de tão especial na assinatura eletrônica, Robson? Bom, se eu tivesse nascido há 2.000 anos atrás, eu seria um entusiasta da assinatura em papel, né? Mas como eu nasci um pouco mais recente, então a gente tem que ser entusiasta do que há de melhor, né, disponível para a gente usar. A assinatura à caneta no papel, ela tem inúmeros defeitos e ela sempre foi usada como alternativa que tinha. Era o que sempre teve já há muitos anos, mas ela sempre foi muito insegura, né? Embora todo mundo identifique no papel o desenho de um nome ali como uma assinatura, é muito difícil saber quem assinou e se foi mesmo a pessoa que assinou. Mesmo através de exames grafotécnicos, que são muito complexos, é difícil saber se há ou não uma falsificação, e muitas vezes ocorre uma autofalsificação, a pessoa assina um pouquinho diferente para poder impugnar o documento depois. Então, a assinatura à caneta sempre foi ruim, a gente só não falava isso porque não tinha outra alternativa. Mas já há muitos anos, a tecnologia nos presenteou aí com outras alternativas, e as assinaturas eletrônicas são muito superiores, fornecem um nível de segurança e de confiabilidade muito maior e são muito práticas de usar. Sempre que alguém passa a fazer uma coisa nova, tem uma certa dificuldade, mas depois que aprendeu a fazer, fica muito fácil e muito mais prático. O documento pode transitar com uma velocidade incrível, com um dinamismo incomparável com o papel, que é, muito difícil hoje em dia, né, na vida que a gente tem, muito rápida, muito dinâmica, de ficar transitando papel, levando de um lugar para o outro. Então, isso gera custo também nesse transporte de papel, guarda de papel. Então, eu quero que toda a sociedade possa se beneficiar do que a tecnologia tem de melhor e isso está à disposição de todo mundo. Ô Robson, quando a gente pensa em cartório, a gente acha que os cartórios não vão aceitar esse tipo de assinatura, vão dificultar, porque, bom, pelo menos eu tinha isso no meu imaginário aqui. E aí, falando com vocês, a gente sente uma abertura muito grande, né? Uma vontade muito grande de fazer essas tecnologias novas de fato funcionarem. E vocês criaram um portal e se juntaram para viabilizar essa ideia, né? Como funciona, quantos cartórios são? Explica um pouco aí dessa iniciativa de vocês. Existe a nossa Central Nacional dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, que são os cartórios que registram documentos em geral, contratos, atas de condomínio, qualquer documento que se relacione à vida em geral das pessoas e a bens móveis, né? Então, nós não registramos imóveis, nem fazemos registro civil de pessoas naturais, como nascimento, casamento e óbito. Nós registramos documentos em geral. E por conta disso, nós temos uma proximidade muito grande com a sociedade, né? Com o mercado, porque nós recebemos documentos muito variados, né? De conteúdos muito variados. E essa nossa central tem um âmbito nacional, então são mais de 3.000 cartórios integrados à central, e todos atendendo de forma eletrônica, recebendo documentos eletronicamente, e isso facilita tanto para o usuário do serviço registral, como até para o próprio cartório. Temos recebido documentos assinados com vários tipos de tecnologia, não só assinaturas no formato SCP Brasil, como também outros tipos de assinatura que são chamadas atualmente de assinaturas avançadas. E tudo isso vem contribuindo para melhorar a circulação desses documentos que estão deixando de ser criados em papel e que estão podendo circular. Às vezes, documentos que tinham que ser assinados por 10, 15 pessoas precisavam circular pelo correio ou até de avião para fazer a coleta de assinaturas em vários lugares, que é uma coisa bizarra, né? Já que a gente todo mundo usa a tecnologia de comunicação o tempo todo, isso é maravilhoso, e para documentos isso não estava sendo usado. E agora, se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, talvez tenha sido esse mergulho de toda a população, né, no uso
das ferramentas tecnológicas para manter a comunicação e manter as coisas funcionando. Então, a gente tem experimentado assim um aumento considerável do uso da plataforma nacional para documentos eletrônicos e temos recebido também muito contato de pessoas interessadas em aderir à tecnologia digital. Ô Fábio, o Robson falou sobre vários tipos de assinatura, né? CP Brasil e essa avançada. Para quem não assistiu sua palestra anterior, você pode explicar rapidamente quais são os tipos, aí, os 3 tipos e como isso funciona, a diferença dele, a aplicação de cada um? Claro, claro. Muito rapidamente, nós tínhamos até agora, né, até a edição da medida provisória 983, 2 tipos de assinatura, basicamente. De um lado, a assinatura ICP Brasil, que é uma assinatura feita com um certificado digital que é emitido por alguém credenciado à infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, e de outro lado, todas as outras assinaturas eletrônicas que são permitidas, de acordo com a medida provisória 2200, de 2001, podem ser utilizadas desde que aceitas pelas partes contratantes, mas que não tinham essa característica de presunção de validade decorrente da infraestrutura de chaves públicas brasileira. O que a MP 983 fez foi trazer uma diferenciação justamente entre essas assinaturas que não são ICP Brasil. E por quê? Porque entre as assinaturas, a assinatura ICP Brasil tem um padrão que é definido pelo ITI, né, ou seja, definido por um órgão do executivo, e esse padrão ele vai, portanto, ser replicado em todos os tokens que são emitidos sob a ICP Brasil. Já a assinatura eletrônica não vinculada à ICP Brasil não possui um tipo de padrão. Acho que como o próprio Robson começou a colocar, você tem entes privados determinando, criando novos tipos de assinaturas que podem ter mais ou menos segurança. Então, a ideia da MP 983 é separar essas assinaturas que se dão em plataformas privadas, de um lado, no que foi chamado de assinatura simples, de outro lado, no que foi chamado de assinatura avançada. Então, o que é assinatura simples? É qualquer tipo de assinatura eletrônica em que há a identificação de quem assina e a adição de dados decorrentes dessa assinatura a um documento. Tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu dei e vou repetir aqui. Você acessa um site em que você foi logado e no momento em que você vai aderir a alguma coisa ou fazer uma compra, aparece na sua tela aqueles termos e condições do negócio que você é obrigado a concordar. Quando o site é um pouquinho mais inteligente, ele te obriga a descer uma barrinha lateral até o fim para dar a entender que você leu, e aí no final você vai clicar numa caixinha de seleção, eu concordo, clicar concordo e pronto. Você assinou um documento, você manifestou a sua vontade no sentido de que você concorda com o teor daquele documento de termos e condições para uso do site. Agora, tem como o site saber que foi você mesmo que assinou, que não era outra pessoa na frente do seu computador? Ou que você, por exemplo, de repente você mesmo logou na plataforma tal, você saiu, foi ao banheiro, alguém sentou no seu lugar, foi lá e assinou, clicou e colocou adiante. Ou alguém tinha a tua senha, acessou e assinou no seu lugar, certo? Ou então alguém invadiu o seu e-mail, você recebeu aquilo por um link no seu e-mail e a pessoa simplesmente clicou num link, entrou e assinou. Esse é o primeiro passo, né, que é o passo de você realmente poder atestar que quem assinou, que quem consta ali de fato foi a pessoa. E o outro lado é a questão da integridade do documento. Quer dizer, uma coisa é o site colocar em um documento que o Fábio, o Robson, o Carlos assinaram determinado documento. Outra coisa é a tecnologia da assinatura por meio da criptografia assegurar que qualquer alteração que seja feita posteriormente naquele documento invalide a assinatura. Certo? Então, é esse binômio autenticidade e integridade. Então, de um lado, a autenticidade, você assegurar que quem assinou é a pessoa, de outro lado, a integridade, você assegurar que aquela assinatura ela só vai continuar válida para quem abrir o documento, para o futuro leitor do documento, se o documento não tiver sofrido qualquer alteração. E esses são os quesitos que a assinatura avançada traz. Então, quando você olha o texto da medida provisória, lembrando que é uma medida provisória que teve a lei de conversão aprovada no Congresso, mas que ainda não foi objeto de sanção presidencial. Então, tudo que a gente falar sobre a assinatura simples, a assinatura avançada MP 983 pode ser alterado, porque, eventualmente, o texto que foi convertido no Congresso, o texto que foi aprovado no Congresso na lei de conversão, pode sofrer vetos
presidenciais, esses vetos depois também podem ser alterados futuramente pelo Congresso. Mas na lógica atual do texto do MP 983, o que ela diz? A assinatura em que você não apenas identifica o signatário, mas que você consegue, por mecanismo de segurança, assegurar que o signatário que assinou é ele mesmo, que você não somente adiciona documentos, mas que você consegue assegurar, por meio de mecanismos de criptografia, de que aquela assinatura ela vai viger enquanto o documento não for modificado, é considerada a assinatura avançada. Então, a medida provisória ela não entra, ela não traz um rol do que você precisa ter. Tá? Então, ela simplesmente cria uma definição para dizer avançada é aquela onde você, resumidamente, vai ter um grau maior de segurança, seja na autenticidade, seja depois na integridade do documento. E só para usar um exemplo de dia a dia também, que eu usei na minha apresentação. Um é esse que você simplesmente entra, clica, isso é uma assinatura claramente simples. Agora, hoje é muito comum você ter mecanismos, sites inclusive, que você vai assinar alguma coisa, ele fala, olha, agora para você assinar isso aqui, ou para você concluir a sua compra, eu vou te enviar um código por SMS. Ou agora você tem que colocar aqui o teu dedo no celular para confirmar essa compra, né? Impressão digital, biometria. Ou então, olha, você precisa colocar o seu PIN pessoal. Então, ele vai acrescer, por exemplo, na parte da validação, mecanismos que são absolutamente pessoais a você. Quer dizer, por mais que você possa ter compartilhado a tua senha de acesso à plataforma com alguém, só você sabe o seu PIN, teoricamente. Ou só você está com o teu celular na mão para naquele minuto receber um SMS, ver qual é o código, ir lá e repetir o código na plataforma. Se for a biometria, mais seguro ainda. Então, são esses elementos que se acrescentam à assinatura simples para que ela possa ter um grau maior de segurança. E a outra, que é a ICP Brasil, que é assinatura qualificada. Essa foi chamada simplesmente de assinatura qualificada pela medida provisória, né? Mas não há nenhuma alteração em relação ao que ela representa. Então, a assinatura... aquele certificado que você compra o CPF ou CNPJ. Exatamente. A assinatura ICP Brasil, o que ela é? Ela é um token que pode ser armazenado em mídia física ou na nuvem. Né? O mais comum é mídia física. Então, as pessoas estão acostumadas a ver aí ou o Smart Card, que é aquele, parece um cartão de crédito, tem aquele chip, você precisa ter um leitor de chip na tua máquina, ou então a mídia em formato de pendrive, né? Não é um pendrive comum, é um pendrive criptografado. Esse pendrive, inclusive, custa caro, custa R$200, R$300, uma mídia criptografada, e aí nessa mídia você vai armazenar um token que tem uma certa validade. Hoje em dia você consegue validade de 1 ano ou de 3 anos. Tá? E para você fazer a assinatura, o que você precisa? Você precisa juntar as duas coisas. Então, de um lado o token, de outro lado um PIN que você cria e é pessoal seu e em tese só você sabe. Então, ela é considerada segura, por quê? Porque você só consegue assinar alguma coisa se você tiver com o token plugado no teu computador e ao mesmo tempo, no minuto da assinatura, na hora da assinatura, pula um pop-up e você digita ali o PIN. Então, se presume que você não vai prestar o teu token e contar o teu PIN para ninguém. E aí, com a combinação desses dois fatores de autenticação, o token em si e o teu PIN, você teria aí uma segurança na autenticidade da assinatura. Fora isso, aí a tecnologia de criptografia, que quando adicionada ao documento PDF, vai assegurar a integridade. Né? Nada mudou em relação a isso com a MP 983, a MP simplesmente trouxe esse nome que não existia, que é a assinatura eletrônica qualificada, para definir a assinatura ICP Brasil. Ô Robson, quer dizer que então que os cartórios de registro de título já estão aceitando essas assinaturas que não são ICP Brasil. Existe alguma variação de aceitação entre todos os cartórios? É obrigado a aceitar? Se é obrigado, tem alguma corregedoria se a gente tiver algum problema de aceitação? Explica para a gente um pouco sobre a aceitação de ICP não Brasil, não ICP Brasil. O sistema de cartórios foi criado, né, historicamente, dividido por estados. Então, cada Tribunal de Justiça tem uma corregedoria que regulamenta a atividade dos cartórios daquele estado. Então, essa corregedoria ela fica sempre à disposição para qualquer reclamação, né, ou qualquer conduta que o usuário do serviço entenda que não é adequada. Essa corregedoria pode atuar para resolver. Além das corregedorias estaduais, há o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que também tem uma atuação
do ponto de vista nacional, criando algumas normas que valem para todo o país e tentando regular alguns aspectos, inclusive em relação a certas condutas, eventualmente, que precisam ser corrigidas, né? Então, em relação às assinaturas, todos os cartórios são obrigados a aceitar documentos eletrônicos. No primeiro momento, só se aceitava documentos com assinaturas ICP Brasil. A ICP Brasil continua sendo utilizada pelos cartórios, então os registros dos cartórios são feitos com assinatura ICP Brasil, as certidões dos cartórios são emitidas com assinatura ICP Brasil, mas, especialmente no âmbito do registro de títulos e documentos, como nós atuamos com documentos do mercado, e o mercado não é obrigado a utilizar ICP Brasil para assinar documentos variados, então nós passamos a aceitar assinaturas não ICP Brasil. Então é uma situação diferente do caso do registro de imóveis, né, que aquele alienando um imóvel gera no registro um impacto imenso e por isso há uma normativa específica. No caso do registro de títulos e documentos, a gente vem aceitando assinaturas não ICP Brasil, e agora com essa ideia de assinaturas avançadas, nós estamos entendendo que essas assinaturas avançadas são plenamente aceitas, até porque a medida provisória 983 tratou indiretamente da aceitação dessas assinaturas no âmbito, por exemplo, das juntas comerciais, que é um serviço semelhante ao que a gente faz no registro civil de pessoas jurídicas. Então, é necessário aceitar essas assinaturas sob pena da gente fechar as portas dos cartórios de registro de títulos e documentos para todos os documentos que estão sendo produzidos no mundo real, né? E agora, o problema era identificar que assinatura, então, que seria aceita. As assinaturas, agora chamadas de simples, elas não têm aquela característica exigida desde a medida provisória 2200 de garantia de autenticidade, nem integridade do documento. Então, existem algumas tecnologias privadas que oferecem para o mercado assinaturas que são fracas. Elas não são inúteis, elas servem para coisas mais simples, mas elas são muito fracas e não entendemos que seja compatível com o registro público. Para o registro público é preciso que haja pelo menos alguma certificação de autenticidade e também a questão da preservação da integridade do documento. Então, ao aceitar documentos com assinaturas avançadas, em que o uso de uma tecnologia particular atribui ao documento essas características, o cartório não fará um julgamento do nível de segurança oferecido pela empresa particular. Então, cabe ao mercado escolher bem as ferramentas que vai utilizar, porque no mercado há vários níveis de ferramentas muito mais seguras, ferramentas até melhores do que ICP Brasil, do mesmo nível, um pouco piores, mais fraquinhas. Então, o mercado tem que escolher a ferramenta de assinatura que quer usar, e o que o cartório vai exigir é que seja possível verificar que aquela assinatura foi feita com um determinado padrão específico de uma empresa, e essa informação vai passar a constar, inclusive, da certificação de registro. Então, na certificação de registro, vai ser indicado que o documento continha uma assinatura de uma tal pessoa no padrão da empresa tal, ou que tinha uma assinatura de uma outra pessoa no padrão ICP, ou que tinha uma assinatura no padrão PDF internacional. São vários padrões, mas o cartório vai indicar isso, para que qualquer pessoa, vendo a certificação do registro, possa saber, em português, né, de uma forma simples e fácil, quais eram as assinaturas que o documento registrado continha. Agora, em relação ao nível de segurança de cada padrão de assinatura, aí é uma decisão do mercado. Então, o mercado tem essa liberdade, isso é natural, de optar pela ferramenta que entenda que tem um nível de segurança compatível com a importância daquele documento. No papel, sempre foi assim. Então, há negócios que são feitos por mensagens de e-mail ou por telefone. Você confirma um negócio, uma compra e venda por telefone, sem papel. Então, nunca se exigiu uma formalização de negócios sempre muito rigorosa, sempre em papel, com reconhecimento de firma, feito no cartório. Isso não é uma exigência normal do mercado, nunca foi.
muito menos fazer os negócios do dia a dia sempre por escritura pública. Nunca ninguém pensou em ter um nível de segurança absoluto para tudo. O mercado trabalha com essa diferença e com a liberdade de escolha. Quando quiser optar por uma tecnologia mais segura, tem isso à disposição. Então, no eletrônico é a mesma coisa. Tem tecnologias extremamente seguras e confiáveis, e tem outras tecnologias mais fracas, que são razoáveis, mas quase todas elas muito melhores do que as assinaturas em papel. E dando um passo para trás, o problema da ICP Brasil é que nem todo mundo tem, né, o certificado. A gente, por exemplo, da Superlógica, a gente criou a Assembleia Virtual de Condomínios há 10 anos atrás. E a gente tinha... também sou entusiasta aí dessa tecnologia, e quando surgiu a assinatura ICP Brasil, a gente viu uma oportunidade de criar um negócio super legal, e a gente criou todo o nosso sistema baseado no ICP Brasil, validava e tudo mais, e na esperança das pessoas, dos condôminos, terem esses certificados, né? E aí se passaram 10 anos e absolutamente ninguém, praticamente ninguém, salvo raríssimas exceções, tem esse certificado, né? Então é uma coisa que o mercado está demandando, a gente ter outras soluções, né, de assinatura, porque a ICP Brasil tem um custo ali anual, no mínimo anual ali, tá? E não é só o custo, Carlos. Deixa eu te interromper para fazer um comentário. A ICP Brasil tem uma tecnologia criptográfica muito avançada como base, né? E realmente é incrível o nível de segurança daquela criptografia. Mas o custo é muito proibitivo em muitos casos, e não é só o custo. A emissão tem uma certa fragilidade, porque no Brasil a gente tem um problema muito grande de falsificação de documento. Então, alguém pode falsificar o documento de alguém e emitir um certificado ICP Brasil falso. E o problema é que esse token falso, ele não vai aparecer, porque você não tem um controle posterior de quais assinaturas estão sendo feitas. O titular do token não consegue acompanhar, mediante relatório, o que está sendo assinado por ele. Então, a falta de um controle posterior é uma fragilidade muito grande do sistema ICP Brasil. E, além disso, tem o problema do hackeamento do computador da pessoa que tem o token espetado no seu computador e que digita o seu PIN, e o hacker pode estar capturando o PIN e vai poder assinar com aquele certificado ICP Brasil uma porção de documentos sem que o titular descubra. Então, a ICP Brasil é um ótimo modelo, mas também tem falhas, e outros modelos de tecnologia, em alguns aspectos, são até muito superiores. E a tecnologia está sempre em constante evolução. Então, a gente não pode, hoje em dia, né, se fechar ou se apegar demais a nenhum modelo específico. A gente tem que deixar esse modelo aberto, porque a tecnologia vai sempre avançando com grande velocidade e sempre em nosso benefício. E o Robson, com a pandemia, eu imagino que tenha explodido aí a utilização de assinaturas eletrônicas aí. Aconteceu isso mesmo nos cartórios ou não? Como que você vê assim, a aceleração da utilização com a pandemia? A gente percebeu, logo no início da pandemia, uma redução grande do número de documentos que entraram para registro e um crescimento imediato do número de documentos eletrônicos que passaram a entrar. Então, claramente, o mercado está fazendo essa transição que demorou muitos anos para acontecer, em que havia uma resistência de postergar esse movimento de transição e aprendizagem para o futuro. E agora, com a pandemia, de um modo geral, o mercado está encampando o projeto, está acelerando e antecipando projetos que estavam adiados para o futuro, e isso está virando realidade. Então, em poucos meses, a gente teve aumento de mais de 350% no número de documentos eletrônicos, embora tenha reduzido a quantidade total de documentos registrados, justamente porque as pessoas estão deixando os fluxos antigos em papel e realmente procurando adotar fluxos eletrônicos. E, de um modo geral, a gente recebe consultas de como fazer isso para que o registro possa ser feito, e as pessoas estão se empolgando muito com o potencial disso, né? A facilidade que isso gera. Depois dessa pequena curva de aprendizagem e de adaptação, a facilidade que isso gera em ter um fluxo totalmente instantâneo
digital, auditável, é muito melhor, né? Essa superação do papel é uma grande vantagem, um grande benefício, e eu acho que todos vão se surpreender como é simples, né? Dar esse passo de adoção da tecnologia digital. Ô, Fábio, esses três tipos de assinatura aí, é claro que o mercado que define isso, mas na sua opinião, que tipo de utilização é mais adequado para cada um dos tipos? Por exemplo, o registro de título é mais adequado fazer, sempre vai ter que ser um ECP Brasil, mesmo sabendo que todas essas pessoas físicas aí não vão ter, né? Uma vez você comentou comigo que o ICP Brasil, ele, uma assinatura com o ICP Brasil se assemelhava com uma assinatura em papel autenticada em cartório. Então, todas as vezes que você precisa de uma assinatura autenticada em cartório, era mais adequado fazer uma assinatura com o ICP Brasil. Fala um pouco sobre esse aceitação, os tipos, quando usar uma, quando usar outra, é mais adequado? Eu acho que a questão da adequação, de fato, o mercado vai acabar determinando, né? Agora, e você tem essa equiparação no Código de Processo Civil em relação à presunção de autenticidade daquela manifestação de vontade. Então, seja a assinatura ICP Brasil, seja a assinatura com firma reconhecida em tabelionato, ambas geram no processo presunção de autenticidade. Ao passo que se você junta ao processo um documento com qualquer outro tipo de assinatura, aliás, se você junta qualquer outra prova, né, você não vai ter a mesma presunção, e aí, num eventual cenário de impugnação dessa assinatura pela contraparte, você vai ter que provar, então, a autoria. Essa é a grande diferença do ponto de vista processual. Como é que a gente transfere isso para o ponto de vista material ou do registro público? Veja que isso já teve uma grande evolução ao longo dos anos, né? Então, você tem hoje normas que são muitas vezes até díspares em relação ao que o registro público exige para que um contrato ou que um negócio jurídico possa ser registrado. Então, nós temos uma norma, por exemplo, específica de contrato de locação, que exige que até as testemunhas tenham firma reconhecida nas suas assinaturas. Por outro lado, a gente tem uma dispensa específica na Lei de Registros Públicos que contratos assinados com instituições financeiras não exigem assinatura com firma reconhecida. E perante o registro dos documentos, o Robson vai poder falar muito melhor do que eu, mas também não é necessário que as assinaturas tenham firma reconhecida por tabelião. Então, hoje, mesmo em relação aos contratos em papel, nós já temos determinadas disparidades. Quer dizer, por que um contrato que eu assino com uma instituição financeira não precisa de reconhecimento de firma? Por outro lado, um contrato de locação precisa do reconhecimento de firma até da testemunha, né? Por outro lado, nós temos uma dispensa na Lei 9.514 do documento público para alienação fiduciária. E essa alienação fiduciária, quando assinada por instrumento particular, precisa ter reconhecimento de firma da testemunha? Me parece que não, pela redação da Lei de Registros Públicos. Então, nós já temos um sistema que não é absolutamente harmônico em relação a esse requisito do reconhecimento de firma. É claro que existe uma percepção popular, talvez, de que em negócios mais sérios, né, ou em negócios que têm maior comprometimento patrimonial, você deveria ter o reconhecimento de firma como medida de segurança. Mas essa questão de percepção, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa do que você rubricar folha. O que é rubricar folha de contrato? Existe alguma lei que exija que o contrato tenha todas as folhas rubricadas? Não. Ou que a rubrica seja feita exatamente pelas partes? Não, mas isso é um mecanismo de segurança que as pessoas colocam naquele documento porque entendem que ali estão fazendo um documento mais solene ou que precisam ter uma maior proteção, porque o documento implica mais responsabilidade patrimonial. Eu não acho que quando nós traduzimos isso para uma questão que é tecnológica, que é a questão da assinatura, necessariamente a gente precisa ter ICP Brasil em todos os casos em que hoje se tem a exigência do reconhecimento de firma. Até porque não necessariamente concordo com todos os casos que hoje exigem o reconhecimento de firma. O que eu acho que nós precisamos é ter determinados padrões de assinatura, e acho que esse é o intuito do MP 983, em que você tenha segurança, né? E isso eventualmente vai ficando mais claro, isso em algum momento vai ficar mais claro mediante a comparação dessas plataformas de assinatura, de modo que os registros públicos, ao meu ver, poderiam sim
aceitar contratos assinados com a chamada assinatura qualificada, porque a premissa da assinatura qualificada na redação atual da MP9, qualificada não, desculpe, avançada, porque a premissa da assinatura avançada na redação atual da MP 983 é de que ela é uma assinatura que tenha mecanismos de segurança suficientes para garantir a autenticidade e a integridade do documento. E isso deveria ser suficiente, até porque, como o Robson colocou, talvez essa assinatura avançada sob a MP 983 seja até mais segura do que um reconhecimento de firma em tabelião feito com selo, né? O selo eventualmente pode ser falsificado, pode ser colocado em um documento e depois a pessoa transporta o selo para outro. Então também não há nenhuma garantia de que a firma reconhecida hoje seja mais em papel, seja mais segura do que a assinatura avançada. É simplesmente uma questão de lógica que, quando for transposta do mundo do papel para o eletrônico, vai ter que ser pensada, né, especificamente na aplicação eletrônica. E, nesse sentido, vejo a assinatura avançada como uma ótima alternativa aí ao fato de que a ECP Brasil ainda tem muito baixa capilaridade. Então, uma pergunta aí para os dois, né? A assinatura em papel é menos segura do que a digital? Assim, então, a gente está comparando as digitais ali, mas me parece que vocês são favoráveis, estão dizendo que a tecnologia deu um salto muito grande em relação ao papel. Isso é verdade? A gente está comparando, a gente está saindo do meio de assinar muito mais inseguro para um seguro, e estamos nos preocupando com coisas que no papel a gente não estava preocupado. É uma preocupação legítima, mas a diferença é muito grande entre o papel e a tecnologia. Vocês concordam? Olha, eu concordo totalmente. A assinatura segura em papel, a rigor, é a assinatura feita na presença de um tabelião de notas. Então, aquele reconhecimento de firma por autenticidade, em que você tem que ir ao cartório e assinar na frente do tabelião. Isso é uma assinatura confiável em papel. Qualquer outra assinatura em papel é uma porcaria, mesmo com o reconhecimento de firma. Porque não dá para saber. O cartório olha a assinatura e compara com um padrão para dizer, olha, é compatível com o padrão. Isso é o trabalho de reconhecimento de firma, dizer essa assinatura é compatível com essa. Mas não dá para o cartório dizer que foi a pessoa que assinou, porque pode ter havido uma falsificação da assinatura, né? Claro que o reconhecimento de firma, mesmo por semelhança, já agrega um grande valor, né? Você já pode dizer, no mínimo, tem um falsário hábil por trás, mas pode haver um falsário hábil por trás. Então, a gente imaginar que existe um falsário muito habilidoso que vai falsificar uma assinatura em papel, no meio eletrônico, seria um super hacker, né? A gente tem que imaginar um super hacker. Só que um super hacker vai ter muito mais dificuldade de falsificar a assinatura no meio eletrônico do que um falsário falsificar a assinatura no papel, mesmo com o reconhecimento de firma por semelhança. E como na maior parte dos casos não se exige reconhecimento de firma, então a gente está lidando com o mundo atual de papel, em que as assinaturas, ninguém viu quem fez, e ninguém sabe dizer se fez, se não fez, quem que fez. É um desenho, né? É um desenho feito por sei lá quem, e que as pessoas acham que vale por fetiche. É uma obsessão, assim, de achar que, né, desde criança eu aprendi que isso tem um valor, mas no fundo não tem uma verdade. E no meio eletrônico, a gente já procura uma verdade, né? A gente usa a tecnologia para buscar essa verdade, e a gente é muito exigente em relação à tecnologia. Mas ela é muito superior ao papel. E a gente, no âmbito do RTD, fez essa transposição de raciocínio, né? Se para registrar um determinado documento em papel eu exijo o reconhecimento de firma, porque a lei me obriga, então no eletrônico eu teria que exigir uma assinatura qualificada ICP Brasil. Agora, se eu não exijo no papel, por que eu vou exigir no eletrônico um rigor muito maior do que se exige? Então, por exemplo, em relação a atas de condomínio, a gente começou exigindo ICP Brasil no primeiro momento, e aí a gente passou a exigir a assinatura do síndico ou com o ICP Brasil,
ou uma assinatura com esse CNPJ do condomínio com o ICP Brasil. Só isso já foi uma revolução, porque antes as pessoas assinava presidente, secretário, um monte de gente da Assembleia, e ninguém tinha certificado ICP Brasil. Então a gente passou a aceitar somente a assinatura do síndico, com o ICP Brasil do síndico, que normalmente tem, ou então do condomínio através do CNPJ. Mas depois, num segundo momento, a gente exatamente aplicou esse questionamento. Mas se em papel eu não exijo o reconhecimento de firma, então por que não aceitar uma assinatura que não tenha o mesmo nível jurídico do reconhecimento de firma? E aí a gente passou a aceitar assinaturas, as chamadas avançadas, né? E que há inúmeras empresas que oferecem esse tipo de serviço, com níveis variando de qualidade e de confiabilidade, mas a gente passou a aceitar, e aí com isso, hoje não há nenhum impedimento da adoção dessa ferramenta. E em relação ao que é mais difícil, né? Mas e as assinaturas dos condôminos, né? Tradicionalmente, uma assembleia de condomínio, ela vinha para registro com a assinatura do presidente, do secretário, às vezes do síndico, e vinha anexo uma lista de presença com uma porção de assinaturas. Ninguém tem condições de conferir essas assinaturas, e isso nunca foi conferido. Essa conferência é interna dentro do próprio condomínio. E aí você quer comparar esse sistema em papel hoje com os sistemas de tecnologia que podem ter uma identificação dos condôminos para fazer isso. Então, não importa qual método seja usado, nesse caso do condomínio, por exemplo, é um exemplo interessante porque mistura. Às vezes tem 100, 200, 500 condôminos que vão assinar, sei lá, com qual tecnologia, no lugar de uma assinatura em papel, que era muito, muito ruim, muito mal feita, muito mal controlada. E aí você tem uma assinatura que é a mais formal, que vai ser do síndico, que aí, então, essa assinatura precisa ser melhorzinha. Não precisa nem essa precisa ser ICP Brasil, pode ser uma assinatura avançada. Mas as dos condôminos, de todos os condôminos, talvez nem seja necessário exigir que todos façam uma assinatura avançada. Basta que haja algum controle que dê alguma segurança e uma auditabilidade dessa assinatura. Já é muito melhor do que o tradicional sistema de controle em papel, em que, se qualquer pessoa for tentar verificar, vai olhar uma lista cheia de rabisco e não vai ter como saber se quem assinou mesmo, ou se alguém assinou várias vezes em nome de outras pessoas. Então, qualquer sistema eletrônico é muito mais efetivo, confiável e verificável do que os sistemas tradicionais em papel. Agora uma pergunta aí para os dois, né? Quão distante a gente está num dia que a gente nunca mais vai assinar papel e nossos filhos vão achar absurdo o dia que a gente assinava papel? A gente está há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Quanto vocês acham de distância que a gente está? A gente aqui na Superlógica estão assinando muito pouco papel, né? Claro que é uma exceção, tem casos que a gente precisa assinar o papel. Toda vez que eu preciso assinar o papel, eu acho um absurdo já, né? Tudo bem, é uma empresa de tecnologia e tal, mas quando alguma outra empresa pede assinatura em papel, eu acho um absurdo. Agora, a transferência de imóvel, tem coisa que realmente a gente fica querendo entender como isso vai avançar, né? Então, na opinião de vocês, quando isso vai acontecer? Olha, eu acho que já está acontecendo, e a pandemia acelerou muito isso, né? Na verdade, a pandemia foi um catalisador da mudança, que é uma mudança cultural, porque os mecanismos tecnológicos já existem, e inclusive quanto à escritura pública. A escritura, você mencionou a transmissão de imóveis, né? Nós temos feito escrituras públicas virtuais, né? De forma virtual, com videoconferência. Isso já era possível do ponto de vista tecnológico, mas a pandemia serviu como catalisador tanto para o Poder Judiciário regulamentar isso de uma maneira mais efetiva, como acabou acontecendo no provimento 100 do CNJ esse ano, e de outro lado, para que as pessoas procurassem esse uso, porque, veja, o registro eletrônico de imóveis, o protocolo eletrônico e também o protocolo eletrônico na central de títulos e documentos já existe há um bom tempo, né? São provimentos, os provimentos que trouxeram isso do CNJ, são provimentos de 5 anos atrás. O Robson pode me corrigir, mas falando aqui da minha memória.
Então, isso já era totalmente possível, talvez se não com uma assinatura avançada, né, o que agora nós estamos chamando de assinatura avançada, pelo menos com certificado do CP Brasil. E muita gente já tem certificado do CP Brasil também há muito tempo, porque no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma migração do processo físico para o processo eletrônico no judiciário também há mais de 5 anos. Então, os advogados já detinham o certificado digital ICP Brasil. Aliás, no estado de São Paulo, acho que os advogados têm há pelo menos 10 anos. Aqui, se a minha memória não me trair, mas eu tenho o certificado digital de advogados há 10 anos. Então, tudo isso já era possível. Né? Veja bem, se um advogado pode assinar uma petição inicial e protocolar no tribunal 10 anos atrás, utilizando o seu certificado digital ICP Brasil, que vinha na carteirinha da OAB, por que é que alguém não poderia assinar algo que sequer iria para o judiciário? Né? Por que você não poderia, da mesma forma que seu certificado digital, assinar um contrato? É que as pessoas simplesmente não tinham essa prática e achavam que naquela época você pegava uma caneta e fazia um rabisco no papel, que é um negócio que você já estava condicionado a fazer. Ah, mas por que você não assina isso de forma eletrônica? Pô, vou ter que aprender como é que faz, como é que é mesmo, tem que salvar em PDF-A, tem alguma plataforma. Aí veio a pandemia, que obrigou todo mundo a aprender. E aí acho que na hora que as pessoas foram aprender a usar, elas viram que não era nenhum bicho de 7 cabeças. A gente ainda tem um pouco, às vezes, de dificuldade, né, com padrões tecnológicos. Então, a assinatura era CADES, virou PADES. O padrão do arquivo tem que ser PDF-A, tem que ser salvo em PDF, porque se salvar em P7S, eventualmente a central não reconhece. Eu já tive, desde março aí, eu já tive todas essas experiências tentando, por exemplo, levar registro do contrato eletrônico. Esse tipo de coisa que você erra uma vez e aprende e não erra mais. Né? Então, acho que é um pouco essa questão de você ter o impulso cultural. E esse impulso cultural, talvez a única coisa boa que a gente tenha tirado dessa pandemia foi isso, obrigou as pessoas a irem atrás do uso da tecnologia para coisas que já não fazia sentido você não recorrer à tecnologia. E a gente tem que enxergar isso mais ou menos com a evolução do cheque para o cartão. Né? E agora, quer dizer, para o celular, para o Pix. Então, veja, a gente teve também, acho que nos últimos 10 anos, o cheque desapareceu, ninguém dá mais cheque. Né? Antigamente você tinha aqueles scanners nas lojas que a pessoa colocava o teu cheque, escaneava o cheque, preenchia e ia dizer se você tinha pendência no Serasa. 5 anos para cá, todo mundo paga com cartão de débito ou de crédito. 2 anos, 1 ano para cá, todo mundo pagando com NFC, né? Com tecnologia de aproximação, encosta o celular na maquininha, encosta o relógio. Agora com o Pix, a pessoa fala lá a chave dela, que pode ser um apelido, pode ser um CPF, pode ser um e-mail e você confirma e o dinheiro transfere, você não precisa nem saber o número da conta. Então a tecnologia ela vai evoluindo e você tem um pouco essa curva de aprendizado, mas eu tenho a impressão que a hora que a coisa destrava, muda a realidade. E a gente destravou os contratos eletrônicos esse ano no Brasil. Então não vejo volta, não vejo as pessoas querendo voltar para o papel. Esse negócio de rubricar a folha, né? No meu escritório, você imagina, a gente às vezes tinha contratos com anexos e tudo, batiam 1000 páginas. Aí você tinha que levar isso, cada pessoa, cada parte queria levar a sua cópia, aí eventualmente às vezes fazia uma cópia extra se alguém perdeu, porque uma cópia extra ia para o registro e ninguém queria entregar a própria cópia para o registro, então faz mais uma. Então você imagina, um contrato com 1000 folhas e 4 vias ou 5 vias. Pô, o cara vai ter que rubricar 5.000 vezes. Quer dizer, imagina amanhã, tudo bem, pode voltar a se reunir, não precisa de máscara, tem vacina, tudo mais. Você acha que um sujeito que aprendeu que ele digita um PIN numa máquina e as 1000 páginas saem assinadas, ele vai querer voltar a pegar uma caneta e sair fazendo carimbinho de jurídico e rubrica em 5.000 folhas? Quer dizer, não, se ele quiser fazer, eu vou falar para ele não fazer. Então, eu acho que a gente, com isso, é uma evolução que não tem volta, tá, Carlos? Pode ser que continue assinando, né? Chega a carta lá no teu prédio, chega o carteiro, você vai assinar um papel para dizer quem você recebeu, assinar uma AR, pode ser que você vai ter aí alguns fósseis remanescentes. Mas acho tablet, não, quando é DHL, FedEx, essas coisas, você já assina no tablet, né? O AR do correio que você ainda assina no papelzinho. Então, assim, sinceramente, eu acho que é o que vai sobrar. Tá? O resto vai ser absolutamente eletrônico.
Mas e aí, 2 anos, 5 anos, não vai se arriscar? Não, eu acho que já mudou, tá? Agora, quanto tempo vai demorar para assumir? Aí não sei. Deve tem cara que ainda dá cheque hoje, em 2020, né? Os bancos não aboliram o talão de cheque ainda. Mas, de novo, vai ser ou o cara saudosista, aquele que não quis avançar com a tecnologia, né? Ou raríssimas situações. Mas eu acho que o cenário já mudou. Eu acho que a maioria dos contratos hoje no Brasil estão sendo assinados por via eletrônica. E isso não vai voltar atrás. Tá? Não vai voltar atrás de jeito nenhum. E aí, Algum, Robson? alguns anos eu aboli o carimbo no cartório, acho que deve ter uns 4 anos, e foi um choque, né? Porque todas as páginas dos documentos em papel eram carimbadas, né? Com um carimbo, com número de registro e tal. E eu aboli, passei a fazer os registros eletronicamente e devolver para a parte a certificação eletrônica com consulta pelo portal da internet, que é muito melhor do que você ter que transitar papel. E demorou algum tempo para o pessoal entender, mas assimilaram a ideia e gostaram, né? Falou, nossa, mas agora eu não preciso mais passar o papel para o outro departamento ou mandar pelo correio, eu simplesmente mando esse link e a pessoa consegue consultar a autenticidade do registro de qualquer lugar na hora, né? E é isso, a tecnologia ela é muito boa, né, quando você usa. Eu tive aula de caligrafia na escola, tinha aquele caderno aqui, eu não sei, tem que ter uma certa idade para saber o que é caderno de caligrafia, né, que tinha uma pauta, né, pequenininha, uma maior, e você tinha que aprender a escrever e tal. Meus filhos não sabem escrever, basicamente, né? Eu acho que eles não escrevem na escola e não sabem escrever com a mão, ou melhor, sabem digitar, né, mas não escrever. Uhum. E eu acho que isso é geral e realmente é irreversível e não faz sentido que a gente se apegue à caligrafia, né? Então, eu não acho que em 2 anos o papel vai estar superado, porque essa curva começou a acelerar esse ano muito fortemente, mas eu não acho que 2 anos é o suficiente. Mas em 5 anos eu já acho que a gente vai estar perto de um mundo já não totalmente sem papel, mas em que o papel não vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Legal, gente. Gostei muito do papo. Muito obrigado, Robson, Fábio. Acho que foi muito esclarecedor aí para os nossos clientes. Brigadão e a gente vai ficar para responder as perguntas aí. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, anotem aí. A gente vai fazer um intervalinho e já começa de novo, tá? Obrigado, um abração. Tchau, tchau. Muito obrigada, Fábio, Robson e Carlos. Opa, veio um E no lugar errado, né, pessoal? Agora vamos às perguntas do público. Temos aqui conosco, mais uma vez, Carlos e Fábio. Sejam bem-vindos, pessoal, ao vivo. E André Baldini. André Baldini não vai entrar agora. Mas, sejam bem-vindos, pessoal. Tem aí as suas saudações, que a gente já está colocando aqui as perguntas. Enquanto a gente vai selecionar as perguntas, lembrando que o que não der tempo de responder dentro do evento, pessoal, a gente vai responder lá no Happy Hour. Legal. Então vamos lá, vamos responder. Primeira pergunta, contrato... Quem que vai ler? Calma, Carlos está ansioso, gente. Ah, não sou eu que vou ler? Faltou combinar aqui quem vai ler. Nesse painel, meu querido, Bom, então... nesse painel responde perguntas pós 2 horas aí, quase de palestras e painel. Então vamos lá. Contrato assinado por sistema, tipo DocSign, é válido assinaturas das testemunhas também pelo DocSign ou essas têm que ser presencial? Não, é válido sim, não tem nenhum tipo de regra específica para assinatura de testemunha. Pode seguir a mesma regra da assinatura das outras partes. Maravilha. Segunda pergunta, pessoal. Assinatura eletrônica vale para assembleia ordinária e extraordinária em cartório? A assinatura, sim, ela vale. A assinatura eletrônica ela vale para qualquer instância.
A única diferença são os atos que exigem eventualmente instrumento público, esses vão continuar sendo feitos por instrumento público. Os outros atos que podem ser feitos por instrumento particular podem ser assinados, podem ser feitos de modo nato digital e assinados eletronicamente. Eu não sei se ficou claro, o Robson disse que antes eles estavam exigindo, os cartórios estavam exigindo assinatura eletrônica avançada, né? Para assinatura da ata e não da lista de presença. A lista de presença podia ser uma assinatura simples. Então, a gente leva para o cartório para registrar a ata e é anexo à lista de presença. Então, essa lista de presença é uma assinatura simples e a ata estava sendo uma assinatura ICP Brasil, que é a qualificada. Agora, eles não estão mais exigindo essa qualificada e estão começando a permitir a assinatura avançada, desde que seja que tenha uma qualidade. Como ele disse ali, tem várias tecnologias para avançadas e umas apresentam uma segurança maior do que outras. É isso, né, Fábio? É isso aí, perfeitamente. Legal. A assinatura digital nos balancetes virtuais disponibilizados nos aplicativos e sites pode ser substituídas pelas assinaturas físicas dos balancetes físicos de prestação de contas, assinatura do síndico e conselho fiscal? Eu acredito que uma assinatura simples, né? Eu confesso que, Luciano, eu confesso que não entendi a pergunta, tá? Mas a regra geral, ela é bastante clara. Você pode sim utilizar a assinatura eletrônica para qualquer tipo de documento. Agora, quando você fala em assinatura física, veja bem, a assinatura eletrônica de um documento, ela serve justamente para que esse documento possa produzir efeitos, possa ser apresentado, por exemplo, a um órgão público, outra pessoa que aceite. Quando nós estamos falando de algo que vai simplesmente ser objeto de um upload aí no site, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas me parece que é isso. Eu vou fazer um upload ali no site da administradora ou da imobiliária. Aí não existe nenhuma regra, pode ser tecido e pode ser inclusive uma cópia fotográfica aí do documento assinado fisicamente, porque isso daí está ali para mera informação de quem vai acessar. Agora, se for um contrato, algo que vai ser depois levado ao judiciário ou que vai ser levado a um registro público, aí sim nós vamos seguir formalidades da assinatura eletrônica. Fábio, para te esclarecer, tem um processo na administradora, elas montam uma pasta de prestação de contas com todas as informações do condomínio naquele mês, né, a parte financeira, como foi e tal, e aí o conselho e o síndico dão ciência de que eles estão ok com aqueles números. Nesse caso, me parece que uma simples já é suficiente. Sim, é o bastante. Tá. Então, sendo de uso interno, só assinatura simples que eles fizerem e faz o upload, tá tudo certo. Então tá. Olha aqui, a MPV 983 trata também de pessoa física e jurídica, tendo em vista que a ementa dela fala apenas apenas de entes público e de saúde. Essa? Eu acho que a pergunta é se a MP 983 vale para pessoa física e jurídica porque ela só fala de ente público, é isso? A gente tem. Essa pergunta ela é uma pergunta do momento aí, né? A gente tem, de fato, processos legislativos aí que nem sempre são os mais claros, infelizmente. E essa redação não ficou boa. A gente tem diferença entre ementa e conteúdo, tem diferença entre título da seção e conteúdo do artigo. Então, o que a gente tem tentado é fazer uma interpretação, até por não existir outra regulamentação quanto a isso, né? Entendermos que isso provavelmente, se não aplicado diretamente, vai ser aplicado por analogia. Nós estamos entendendo essa medida provisória com seu escopo amplo, ainda que, sim, tem razão quem perguntou, tanto a ementa quanto o título ali em que o artigo se insere são mais restritivos do que o alcance do próprio artigo em si. Isso é uma técnica legislativa ruim, mas a gente está interpretando aí o artigo como do alcance que ele diz que tem, ou seja, qualquer interação entre pessoas físicas ou jurídicas e órgãos públicos ou delegados de serviço público.
As diversas plataformas de justiça utilizam assinadores diferentes, e não é o uso que define a forma de assinatura. Seria possível alterar isso? Bom, aí não sei se estão perguntando dos assinadores que os tribunais aceitam, né, para peticionamento eletrônico. De fato, tem assinadores distintos. Pessoalmente, é uma questão muito mais tecnológica do que jurídica, porque o peticionamento eletrônico ele é sempre feito com certificado digital ICP Brasil, essa é a regra, né? O que acontece é que cada site de tribunal, por ter adotado tecnologias de provedores diferentes, né, de fornecedores diferentes, acabou eventualmente adotando plugins assinadores distintos para puxar essa assinatura do certificado digital. A assinatura é a mesma, a tecnologia de assinatura é a mesma, mas por alguma razão, como você assina, né, e esse é talvez um defeito aí tecnológico dos sites de tribunais, você não faz upload de um documento assinado, né, no site do tribunal para fazer o peticionamento eletrônico, você faz upload de um PDF não assinado e assina o PDF no próprio site. E aí você acaba ficando aí refém do assinador ou do provedor de tecnologia que o site do tribunal está usando para fazer a assinatura, né? De fato, os advogados têm que instalar meia dúzia de plugins diferentes no seu navegador para conseguir assinar no site. Mas em todos eles é o certificado digital ICP Brasil. Nesse caso, o plugin é meramente um filtro tecnológico para que a assinatura seja feita. Mas a história da tecnologia sempre mostra isso, que com a utilização acaba consolidando algumas ferramentas, e isso fatalmente vai acontecer aqui. Pode demorar mais tempo ou menos, depende aí também, eu acho que dos tribunais, mas eu acho que isso acaba se consolidando. Você vê nos cartórios, os cartórios, por exemplo, já não adotaram essa política, né? Então, quando você vê essa questão do assinador, no cartório você faz o upload do documento já assinado. Se você não fizer assinado, ele vai te pedir para assinar, vai abrir um assinador, aí você vai ter plugin e tudo isso, mas você tem a opção de já fazer o upload do documento assinado. Talvez fosse o caso dos tribunais darem essa opção para os advogados também. Se você quiser fazer o upload do seu documento já assinado, você não precisa assinar de novo no site usando o plugin, né? Seria uma alternativa melhor, mas isso daí existe uma expressão que é the code is the law, ou seja, o código, né, a tecnologia acaba fazendo a lei, e esse é exatamente um caso desse, traduzido para o português também como legislar por TI. Então aí é o TI te obrigando a fazer algo que na verdade lei nenhuma diz que você tem que assinar no site do tribunal, mas infelizmente quem fez o TI do site acabou te obrigando a seguir esse caminho. Fábio, aqui uma pergunta minha, né? A gente conversou outro dia sobre que as pessoas não sabem ainda validar, não sabem entender entender qual é a válida, ou como é uma assinatura eletrônica válida ou não, porque não tem uma interface lá dentro do aplicativo. Então, existe ainda muito essa confusão de você coloca um selinho lá, a pessoa acha que está assinado, versus quando tem uma assinatura robusta, só que não está aparente, e as pessoas acabam achando que não está assinado. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, quando você trata, né, e a gente tem que dividir de novo o que é ICP Brasil do que não é. O que é ICP Brasil, ele vai ser validado pelo ITI, que é o órgão governamental que certifica a ICP Brasil. O próprio Adobe Reader, de modo geral, né, os leitores de PDF, eles estão capacitados a verificar automaticamente na abertura do documento a validade das assinaturas feitas com certificado digital público. Então, quando você tem um certificado digital ICP Brasil, e aí no seu computador, normalmente você já vai ter ali a cadeia de confiança de certificados atualizada, você vai abrir o Adobe e nas próprias propriedades do documento vai ter lá, documento assinado por Fábio, Carlos, Luciana, assinatura feita na data tal, hora tal, assinatura válida. Quando você sai da esfera do ICP Brasil, aliás, antes disso, uma outra forma de validar é no site do ITI. Então, você entra no site do ITI, acho que é iti.gov.br, faz o upload do arquivo e aí esse arquivo, o ITI gera um relatório dizendo se a assinatura é válida, se não é, quando foi assinado, se o arquivo foi alterado. Agora, quando você passa para uma assinatura que não é a assinatura qualificada, não é o ICP Brasil, e aí pode ser a simples ou a avançada, como o provedor dessa assinatura não é um órgão governamental, ou seja, é um provedor privado, cada provedor de tecnologia de assinatura vai ter o seu meio de validação, né? E aí a gente acha que assinaturas melhores
vão deixar essa validação de uma forma mais simples, mais transparente, e o próprio Robson colocou, acho que tem várias tecnologias, você pode ter um selo com QR Code no final, um código hash que você vai colocar num site de validação. O importante é que esse instrumento tem que ter um meio de validação assim, simples e transparente, que você possa ler aquele QR Code ou ler o código, clicar no link, isso vai abrir o site daquele provedor de conteúdo, né, do provedor da assinatura, e dizer: esse documento foi assinado em tanto, por tal pessoa, a assinatura é válida, permanece válida, o documento não foi adulterado. Bom, Legal. vamos lá. Qual assinatura eletrônica? Essa é para o Carlos, certeza. Qual assinatura eletrônica que a Superlógica utiliza? Avançada? Bom, a gente usa para assinar contratos de locação a DocSign, que é avançada, né? E para assinatura da Assembleia, a gente está usando uma assinatura simples para uma assinatura avançada para os condôminos, e assinatura ICP Brasil a gente está usando até então, né? Uma assinatura ICP Brasil para assinar a ata, né? Ou o próprio síndico assinava em papel. Então, basicamente, são as duas utilizações. A gente vai ter novidades, porque a legislação está mudando, né? Essa pandemia provocou aí uma aceleração na digitalização, e nós estamos até com a Pinheiro Neto aqui desenvolvendo uma solução que vai atender melhor aí todos os nossos clientes e vai dar para assinar qualquer tipo de documento. Maravilha. Qual o nível de segurança está qualificada a assinatura disponibilizada pelo Superlógica através do DocSign? Simples ou intermediária? Essa última, acho que você respondeu um pouco dessa aí. Ela é avançada, mas como o Fábio disse, e ela tem um range aí da avançada, né? Tem qualidades diferentes da avançada. Eu acho que daria para a gente, para a DocSign ter uma segurança maior em alguns aspectos, mas eu acho que para a finalidade ela está sendo bem aceita aí para esse tipo de contrato, né? Então eu acho que ela atende bem para esse tipo de contrato. Fábio, aí se quiser colocar mais alguma coisa. DocSign para assinatura de contratos de locação. O DocSign é uma plataforma, né, Carlos? E acho que isso, inclusive, a gente tem debatido com alguns cartórios. Eu acho que o próprio DocSign permite que você utilize níveis diferentes de segurança. Então, eu não tenho dúvida que na questão de não permitir alterações posteriores, né, de integridade do documento, o DocSign cumpre os requisitos da assinatura avançada. Quanto a isso, não há dúvida. Onde há dúvida é em relação à autenticidade, porque nas configurações do DocSign, você pode, inclusive, tirar todos os itens de segurança ali para assinar, né? É possível, por exemplo, isso você configura no DocSign o que você vai exigir da pessoa na hora que ela se identifica para assinar. Então, você pode simplesmente liberar todas as exigências e dizer: ó, essa pessoa vai receber um link no e-mail, clicar, dar OK e está assinado. Aí, nesse caso, ainda que a tecnologia do DocSign cumpra o requisito de integridade da assinatura avançada, do ponto de vista da autenticidade, é uma assinatura que claramente virou simples, porque não tem nenhum elemento unívoco ali que garanta que quem assinou, de fato, é aquela pessoa. Mas, assim, de novo, o DocSign é uma plataforma que é bastante flexível. Então, você pode exigir senha, você pode exigir login específico, acredito que biometria também. Então, isso vai depender de qual o nível de segurança foi exigido na assinatura. E isso vem depois, né, no relatório de assinatura. Então, o DocSign emite um relatório de assinatura depois de assinado o documento, e nesse relatório vem dizendo qual foi o nível de segurança requerido no momento em que o signatário assinou. Mas nesse caso que a questão da avançada é a presunção da veracidade, né, da autenticidade, sei lá. Então, no pior cenário, a gente consegue, a gente tem elementos Provar. suficientes para provar que a pessoa assinou. Então, não é tão, não vai ser muito problema se for uma assinatura, se os itens estiverem desativados. Os cartórios são obrigados a aceitar o DocSign para registrar as atas? Bom, isso já foi respondido antes, né? Quer dizer, eles estavam exigindo a ICP Brasil para atas de condomínios e agora estão migrando aí para essa assinatura avançada.
Vamos lá. Gostaria de esclarecimento sobre assinatura digital em livros de presenças para a Assembleia. A gente até falou disso um pouquinho antes, né? De forma digital. Como o condômino irá encaminhar e como poderei contabilizar os presentes? Carlos, antes da resposta, eu vou aproveitar aqui para agradecer. Eu tenho outro compromisso às 18 horas, mas fico muito feliz aqui de ter participado do evento fantástico. Espero que nós tenhamos esclarecido pelo menos a maior parte das dúvidas aí de vocês. Eu sigo à disposição para outras dúvidas que possam surgir aí na continuidade do evento. Bom evento aí para Obrigado, vocês. Fabião. Um Obrigada, abração. Um abraço. a gente. Bom, tem mais duas aqui, eu acho que essas eu consigo responder, né? Então, em relação ao livro de presença, é o seguinte, a gente produz esse livro de presença na Assembleia Virtual, e lá tem a assinatura eletrônica de cada condômino. Só que isso ele é anexado na ata da Assembleia, e essa ata da Assembleia, até então, a gente estava assinando com o ICP Brasil, ou do condomínio, ou do síndico, como a orientação dos cartórios. No entanto, agora isso mudou, a gente pode fazer uma assinatura avançada ali também, né? Então, a gente já está trabalhando nesse ponto, tá? Tá, aqui, se um hacker hackear o certificado e assinar pela pessoa. Essa é toda a questão, né? Não é infalível a questão da ICP Brasil, né? O certificado da assinatura. Tem vários cenários de fragilidade. Entregar um documento falso em outro estado e assinar. Tem uma fragilidade importante que as plataformas não têm, que você pode ter vários, o mesmo CPF pode ter várias assinaturas, então se alguém emitir um certificado para você em outro estado, você não vai saber, né? Eu acho que isso é uma fragilidade importante. Então, existem fragilidades, mas a questão é a seguinte, o ônus da prova está invertido, ou seja, quem está falando que a assinatura é inválida, que ela vai ter que provar, né? Então, essa é a grande diferença. Mas, como a gente disse, se a gente comparar com uma assinatura em papel, a gente está anos-luz do que acontece no papel e das probabilidades que tem de acontecer no papel, né? Então, não dá para a gente não usar tecnologia porque o papel é mais seguro do que não é. No papel é seguro, né? Porque no papel qualquer um põe qualquer coisa. No meio tecnológico já não. Tem uma certa segurança, claro. Isso aí já está no ar faz tempo, mas a tecnologia veio para colocar em outro nível, com certeza. Uma dúvida. Existem aplicativos tipo Authentic que você assina um documento em Word e salva em PDF. Neste aplicativo tem uma assinatura que é gratuita e outra que é paga. Minha dúvida é saber... Gente, sobe só um pouquinho para mim, por favor. É saber... Opa, aí. Só sobe o texto. Calma aí para eu ver a parte aqui. Uma assinatura que é gratuita e outra que é paga. Minha dúvida é saber se a que não é paga tem autenticidade jurídica e em um processo, por exemplo. Tipo, a paga tem validade ou a não paga não tem? Que tipo de validade teria dentro do aplicativo? Eu não conheço essa Authentic, né? Então, mas provavelmente se eles estão oferecendo uma assinatura paga e outra gratuita, uma deve ter um nível mais sofisticado de assinatura e a outra um pouco menor, mas as duas vão ser aceitas provavelmente, entendeu? Então, a questão no final é se ela chega a ser uma avançada e aí tem essa presunção de veracidade ou se não, né? Então, esse é todo o ponto. Então, provavelmente, a paga não sei. Né? A questão de conseguir autenticar o usuário é muito pesada, né? Como que a gente vai
confirmar que aquela pessoa que está assinando é daquele CPF. Então, é o desafio aí. Entendi. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Volte mais vezes. Obrigado a vocês, acho que foi muito, muito legal. Eu gostei muito do conteúdo, gostei muito de participar. E até o next.